Olá, turma, tudo bem? Professor Maurício Fidelis, só lembrando aqui, hoje não estou na universidade, pelos motivos já conversados com vocês, mas é um compromisso da instituição que vocês não fiquem sem aula, que vocês tenham conteúdo, que vocês tenham todas as aulas organizadas, e por conta disso a nossa aula hoje acontece dessa forma aqui, ok? Queria, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, lembrar sobre a nossa avaliação que vai acontecer na próxima aula. A prova, ela vale 7 pontos, o resumo e a resenha dos 2 artigos acadêmicos que foram passados para vocês vale 1,5 ponto, e a leitura do livro Introdução ao Lazer, do Vitor Mello e do Edmundo Drummond, vale 1,5. O resumo do livro precisa ser entregue na próxima aula, beleza? Lembrando que é esse livro aqui, 2 questões da prova vão acontecer em cima do livro. A consulta do livro físico, ela está autorizada, mas em hipótese alguma, aparelhos eletrônicos, celulares, iPads, tablets, computador, será autorizado. E no momento inicial, nós conversamos que durante umas décadas, o Brasil teve algumas constituições que foram organizadas, e a última, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, colocou lá o lazer como um direito social. Então isso significa dizer que é dever do Estado garantir à população o lazer com qualidade. Então, por exemplo, quando a gente olha o artigo 6 da Constituição, o lazer está elencado como um direito social, que também prevê a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, a segurança, a previdência social, entre outros. Então reparem que o lazer ele está aqui como direito social e mesmo no mesmo pé de igualdade desses outros direitos, que quer dizer que ele é tão importante quanto. Já no artigo 217 da Constituição estabelece que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. No artigo 227, estabelece que o Estado deve assegurar o lazer de forma concorrente com a família e a sociedade. Então, obviamente, não é dever somente do Estado isso. A sociedade pode se organizar e se organiza. A família, que é um núcleo social, ela deve organizar e organiza também as suas práticas de lazer. Então a Constituição hoje deixa isso muito claro. E aí nós fizemos uma viagem na etimologia de algumas palavras para sedimentar um pouquinho esse conhecimento que nós estamos tendo nesse semestre. E aí a gente pegou a palavra ócio, que vem do latim otium, que significa descanso, retiro, inatividade, tempo livre, paz, sossego. Então, para os gregos, por exemplo, o ócio tinha uma relevância e uma importância muito grande, porque era a negação do negócio, tinha a ver com o trabalho. Nós falamos, inclusive, que a origem do trabalho, a palavra trabalho, ela tem relação direta com uma questão de tortura. Então, trabalhar para algumas sociedades era considerado como uma tortura. Então era importante que houvesse o ócio para fazer um contraste à negação desse negócio, que era um momento onde as pessoas eram torturadas para trabalhar. E aí falamos um pouquinho da palavra grega skolei, e que na etimologia da palavra, inclusive, escola, significa que é o tempo sem trabalho, sem submissão do corpo ou dos corpos à tortura da labuta. Falamos da palavra lazer, que vem do latim licere, ou seja, ser lícito e ser permitido. E aí vamos falar aqui rapidamente de algumas coisas inerentes à Revolução Industrial, mas a gente debateu bastante sobre essa questão da palavra ser lícito, quer dizer que houve um tempo que não era lícito. Ser permitido, isso quer dizer que durante um tempo não foi permitido.
E quando você diz que passa a ser lícito, que passa a ser permitido, isso significa dizer que alguém ou um grupo permitiu que isso começasse a ser tratado como um direito. A palavra recreação, que vem do latim recreation, que significa recuperação, restauração. O verbo recreare significa fazer brotar de novo, reanimar, curar. E aí nós tivemos algumas aulas práticas dentro da quadra e fizemos essa reflexão de como uma atividade recreativa, ela trouxe um ambiente animado, ela animou a nossa prática, então ela fez brotar sentimentos bons, e aí a gente falou um pouquinho sobre as questões psicológicas, fisiológicas desse processo, sociológicas, de como é importante essa questão de fazer brotar algo novo, porque às vezes a gente fica tão preso a trabalho, produção, contas a pagar, e nós não nos permitimos um tempo de lazer, um tempo de recreação, justamente para que possa brotar e recrear e surgir algo novo. Deixa eu só organizar aqui, que saiu do script. E aí nós assistimos a uma animação no YouTube do canal Story Art, que era falar sobre a Revolução Industrial, era a Revolução Industrial desenhada. Então, uma ilustração muito legal de como os principais pontos da Revolução Industrial foram se estruturando e se organizando para se tornar o que se tornou. E aí um ponto importante que ele fala é da Revolução Gloriosa, aonde a burguesia passa a ter e compartilhar poder com a monarquia, então se organiza o parlamento e a partir disso uma nova visão de sociedade, de comércio, de acumulação de riquezas começa a se estruturar dentro daquela sociedade. Falamos do ato de navegação, então a Inglaterra ela organizou e dividiu o mundo ali, principalmente as principais rotas marítimas, para que ela tivesse vantagem na exploração e na organização dela enquanto potência. Falamos que ela se tornou um império que se dizia que, por exemplo, o sol no Império Inglês não se punha, porque no globo, quando o sol estava se pondo em algum lugar do planeta, no outro ele estava nascendo, e em quase todo o globo terrestre haviam colônias inglesas. Então a gente debateu e conversou sobre isso, como que essa mudança do centro de poder dentro da Inglaterra, através daquilo que a burguesia fez, mudou também o centro de organização e acumulação do capital, dando uma força maior de decisão para um grupo específico. Falamos da lei do cercamento, então as terras começaram a ser cercadas e começaram a aparecer donos, e a partir dessas questões a migração de pessoas do meio rural para o meio urbano aumentou exponencialmente, fazendo com que houvesse uma demanda grande para o trabalho e uma mão de obra muito grande para uma demanda pequena, na verdade, e por conta disso propiciou a organização de um ambiente para que houvesse inclusive a exploração de mulheres, crianças, com trabalhos de 12, 14 e relatos de alguns documentos de até 16 horas por dia dentro das fábricas, dentro dos centros urbanos. Falamos que por ser uma sociedade que tinha uma reserva de carvão muito grande, isso também foi uma vantagem importante para que aquele país se tornasse uma potência e para que a Revolução Industrial
acontecesse a partir de uma matriz energética que era abundante naquele espaço, e isso propiciou o desenvolvimento de inúmeras tecnologias que fizeram com que a Inglaterra assumisse economicamente a liderança naquele determinado momento. Falamos que havia o trabalho artesanal, que depois passou para a manufatura, depois passou para a maquinofatura. Então as máquinas começam a assumir boa parte da produção, ela começa a ditar o ritmo da produção, inclusive um processo de alienação, porque antes você precisava participar de quase todo o processo de produção, e com o advento da máquina, às vezes o operário ele precisava se especializar em somente uma etapa de toda a produção. E aí falamos e assistimos um trecho do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde mostra ali que ele tinha só aquela função de apertar a porca, ele tinha o horário para comer rígido, e tinha o patrão a todo tempo determinando a velocidade com que aquela produção deveria acontecer. Então, se ele percebesse que num determinado setor a velocidade daquilo não estava ok, ele mandava aumentar. E aí tem uma cena marcante do filme, que quando o trabalho para, o Chaplin vai com todos os trejetos fazendo o negócio. Então era um processo alienante para as pessoas, e aí isso começa a gerar, obviamente, questionamentos das péssimas condições de trabalho. Os trabalhadores, os operários começam a se organizar e a se movimentar, e começa a surgir, inclusive, os sindicatos, e a partir disso as tensões entre a classe burguesa e o proletariado. Então aqui eles queriam manter uma estrutura, e aqui eles entenderam que essa estrutura não atendia a totalidade do ser, e começa a haver conflitos e demandas para que aqui houvessem direitos que eles entendiam que serem importantes, e começaram a tensionar a classe burguesa. Uma das formas de tensionamento foi o que a gente discutiu, que foi o ludismo, que era o quê? Eles entendiam que, como não havia um diálogo, eles começaram a quebrar as máquinas para que o processo de produção parasse, até que os patrões se disponibilizassem a conversar, a dialogar. Então o ludismo foi uma das formas de pressionar. A outra foi o cartismo, que surgiu a partir da Carta do Povo. Então a organização e a estrutura desse texto fez com que começasse a eclodir no país as greves. Então as greves começaram a ser instrumentos e ferramentas de pressão do proletariado para fazer com que a classe burguesa sentasse e conversasse, porque se a produção estivesse parada, não haveria o lucro, e a questão do lucro, naquele momento, para aquele novo modelo que surgia, era importantíssimo. Todo esse caldo de fatores históricos fez com que surgisse o movimento que a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, que a gente estuda na universidade, em vários cursos, em várias graduações, que foi a Revolução Industrial, que mudou a forma de ser da humanidade no mundo, com vários pontos positivos, com vários pontos negativos, e a tensão entre esses dois pontos fez com que a sociedade, inclusive, evoluísse e caminhasse para uma direção, através das pressões de ambas as classes sociais. Essas novas tecnologias que surgiram
fizeram da Inglaterra uma potência mundial, e os outros países, ao perceberem que a Inglaterra estava caminhando e se tornou uma potência, começaram também um movimento de industrialização dos espaços. Então hoje tem vários filmes, séries, livros que ilustram muito bem como foi esse período, como foi essas tensões. Boa parte de tudo aquilo que aconteceu naquele momento ecoa até hoje na nossa sociedade. Então, ecos daquilo que aconteceu nesse período ainda são muito fortes dentro da sociedade. Outro dia eu estava conversando com um professor e estava falando, o atual presidente, ele é fruto de movimentos sindicais. E ele, por exemplo, durante o seu período sindicalista, ele foi o cara que organizou inúmeras e inúmeras greves para forçar os patrões a dialogar com ele. Esse tipo de movimento, esse tipo de pensamento que se estruturou em várias frentes, projetou, por exemplo, um operário para que, em algum momento da história do Brasil, ele se tornasse, por exemplo, presidente. E assim aconteceu em vários outros lugares do mundo. Então a Inglaterra se torna uma potência, as outras nações começam também o seu processo de industrialização, há essa expansão da indústria no mundo, a organização de um sistema capitalista muito estruturado e organizado pelo pensamento de Adam Smith, e essa expansão e essa organização que teve como, por exemplo, o sucesso muito fruto do êxito rural, porque as pessoas, por conta do êxodo rural, se disponibilizavam a trabalhar nesses espaços ao ponto de serem exploradas, fez com que esse sistema crescesse e crescesse absurdamente. Dessas tensões que aconteceram inicialmente ali na Inglaterra e depois no mundo, e eu falei inclusive do Brasil sobre um personagem da nossa história, alguns direitos começam a surgir. E um deles é o lazer. Então o lazer, tal como a gente discute, porque tem pensadores, e a disciplina vai falar um pouquinho sobre isso, tem pensadores que rebatem, questionam o estudo do lazer como se fosse um fenômeno somente da revolução, fruto da revolução industrial, como se outras sociedades não tivessem em si o hábito, a prática e a cultura do lazer. Isso é uma coisa que nós vamos ver aí ao longo da disciplina. Mas a revolução industrial, ela se inicia na Europa, ela provocou profundas mudanças na organização do trabalho da sociedade. Com o surgimento das fábricas, da produção em larga escala, ocorre a separação entre os proprietários dos meios de produção e os trabalhadores assalariados. Então essa separação que culmina numa questão de péssimas condições de trabalho, que organiza ou acaba criando um ambiente para a organização de várias lutas, de vários movimentos que pediram redução de jornada de trabalho, direito ao descanso, melhores salários, melhores condições de trabalho. Essa luta culmina no lazer, tal como nós estamos vendo agora, que seria o tempo de não trabalho. Então é aquilo que você faz no seu tempo de não trabalho, e que tenha a ver com uma questão espontânea de não obrigatoriedade. Então a gente fez uma reflexão assim:
Se você tem que jogar bola na disciplina de futebol na Universidade Castelo Branco, se você decide não ir para essa disciplina durante o semestre, haverá um prejuízo para você? E aí todos concordaram que sim, na nota, na frequência, na questão do aprendizado. Então estar ali é uma obrigação sua para que algo aconteça. Então, por mais que essa atividade seja prazerosa, por mais que haja nela aspectos lúdicos, por mais que você seja feliz nela, se o elemento obrigação está, automaticamente isso não é tratado e considerado lazer. Então nós iremos discutir e aprofundar algumas questões sobre isso. E aí o artigo Consequência da Revolução Industrial sobre a temática do lazer é outro conteúdo que também vai cair, justamente porque ele reforça todas essas questões que nós tratamos ao longo da aula. Porque ele fala, por exemplo, da importância do lazer ao longo da história. Ele compara os períodos pré- e pós-revolução industrial, como o lazer se dava e acontecia antes da revolução e depois da revolução. Ele identifica limitações do lazer na sociedade atual, então ele faz reflexões e fala inclusive da questão mercantilista, mercadológica do lazer, que precisa gerar fruto, precisa gerar renda, precisa ter lucro. Então há uma instrumentalização do lazer. E aí tem um livro aqui muito bom que eu recomendo, que é A Indústria Cultural, do Theodor Adorno, que é da Escola de Frankfurt. Então ele fala de como a indústria cultural ela transforma aquilo que seria uma cultura genuína em mercado, em mercadoria. Então o artigo ele fala que não há uma definição única dependendo do contexto histórico, social. Ele relaciona-se sempre com o tempo livre, com o prazer, com o desenvolvimento pessoal e social. Então é uma questão importante. O lazer ele precisa trazer algum desenvolvimento pessoal e social. Ele tem que ser espontâneo, segundo o artigo, ele precisa ser crítico, ele tem que ser cultural. O artigo aborda um pouquinho a questão do lazer na antiguidade greco-romana, o lazer, e aqui é importante a gente pegar esse gancho da minha fala anterior, onde eu digo que o conceito de lazer, aquilo que eclodiu da Revolução Industrial, fruto do tensionamento entre a classe burguesa e a classe proletariada, ali surge um conceito de lazer, mas existem inúmeros autores e pensadores que não resumem o lazer àquele único contexto histórico, daquela única sociedade. E aí o artigo vem falando sobre como ele se desenvolvia, por exemplo, na sociedade greco-romana, o lazer que valorizava a filosofia, a arte e o exercício físico, restrito às elites. O trabalho era função dos escravos. Na Idade Média, o trabalho ligado aos ciclos naturais, a integração entre trabalho, descanso e o lúdico, fonte de influência da religião. Então a religião acaba sendo, nesse período, ela acaba influenciando muito nessa questão do lazer. Vou pegar aqui um exemplo. Os romanos, eles tinham os jogos de gladiadores, era uma cultura, inclusive tem um gládio aqui, né? Uma espada romana, que era usada pelos gladiadores, pelos pretorianos. Então, quando a Igreja Católica, a Igreja Cristã, ela toma o poder, ela chega ao poder, ela meio que criminaliza e demoniza algumas práticas tidas como lazer.
Então, por exemplo, os jogos de gladiadores, eles são extintos dentro daquelas sociedades. Já na Idade Moderna, a condenação do ócio, principalmente ainda pela religião, então há uma associação que o tempo de ócio, o tempo de não trabalho, ele está diretamente ligado a um tempo de não produção. Então as pessoas que valorizam e que gostam e que gozam desse tempo são tratadas como vagabundos, inclusive. Há uma hipervalorização do trabalho e da disciplina e o fortalecimento ideológico do conceito de capitalismo. Então, assim, se você trabalha pouco e tem muito tempo de lazer, você é tratado como alguém diferente da valorização da palavra ócio em contraponto ao negócio. Então o ócio aqui era valorizado e o negócio, que era um instrumento de tortura, era percebido dessa forma. Há uma inversão aqui, inclusive capitaneada pela própria filosofia. Então existem autores que escrevem sobre isso, que falam sobre isso e fortalecem a ideia de que se você não gosta de trabalho, você é um vagabundo. Então aí começam a surgir as máximas, como por exemplo, o trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga. Então há uma organização de uma cultura, de um pensamento, para fazer com que as pessoas gostem de trabalhar, mesmo que isso lhes prive de desenvolver outras áreas da existência humana que são tão importantes quanto a dimensão do trabalho, a dimensão religiosa, a dimensão psicológica, a dimensão social, aquilo que você vive e experimenta quando você está com você mesmo. Então, quando você está preso em uma rotina maçante, desgastante de trabalho, você não tem tempo para desenvolver ou não tem tempo para desenvolver com qualidade outras dimensões da sua existência. Então há sempre esse questionamento, esse tensionamento. Agora mesmo, sem entrar no mérito da questão, não é essa a nossa proposta aqui nesse momento, mas nesse momento há um tensionamento dentro do nosso Congresso. Falamos sobre isso, sobre uma coisa chamada escala 6x1. Então há um grupo que defende que a redução da escala 6x1 é boa, é importante para o trabalhador, para a indústria, para o país. E há um grupo de pessoas que defende que não é bom para a pessoa, que não é bom para o país. E há uma discussão, há um debate legítimo sobre a questão da escala 6x1. Então tem países que aumentaram a sua jornada de trabalho, tem países que reduziram, e que foi esse aumento ou essa redução foi fruto de debates, tensões, obviamente, e nesse momento o Brasil passa por uma reflexão e um debate também sobre essa questão. Tudo está culminando e caminhando para que isso aconteça esse ano, e aí os argumentos estão postos de todos os lados para que a gente possa consumir, interpretar e se posicionar a partir daquilo que a gente entende ser correto. O artigo também fala da questão da Revolução Industrial, jornadas de trabalho excessivas, aí falamos aqui até 16 horas por dia, a exploração da classe trabalhadora naquele momento, a separação clara entre tempo de trabalho e tempo livre. O artigo aborda isso, ele fala das consequências, o surgimento como uma conquista social, movimentos operários por melhores condições. Então se estrutura com muita força esses movimentos. O lazer, a partir dessa conquista que acontece ali na Revolução Industrial,
ele passa a ser necessário para a recuperação física e regulamentado. Lembra lá quando a gente foi na etimologia da palavra ser lícito? Então alguém liberou, e para que isso aconteça, há necessidade de regulamentação para que, em tese, não haja excessos da classe trabalhadora dentro desse processo. O artigo fala das mudanças nas concepções de lazer, então, antes associado ao ócio criativo, ligado à liberdade, depois subordinado ao trabalho, voltado à recuperação da força de trabalho, e surge o lazer como mercadoria. Então, essa tal indústria cultural, por exemplo, que Adorno fala, e que ele estudou profundamente quando esteve nos Estados Unidos, ele vê que há uma percepção de que o lazer é uma possibilidade de ganho e começa, então, a instrumentalizar o lazer para que, por exemplo, ele possa potencializar e aumentar o lucro das empresas. Há estudos hoje que falam sobre essa questão. Então, as pessoas entendem que determinados tipos de lazer, quando organizados para um determinado tipo de objetivo, ele é importante porque, inclusive, ele aumenta a produção. Nessa discussão que o Brasil hoje faz a respeito da escala 6x1, eu me recordo que a defesa de um parlamentar era a seguinte, que se reduzir da jornada de trabalho, há comprovações a partir de estudos internacionais, que eu ainda não tive tempo de ler, que a produção aumenta. Então, para você legitimar um aumento do tempo de não trabalho, você precisa colocar na mesa que isso tem uma relação direta com a produção. Então, reparem que há sempre esse tensionamento entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, e às vezes para você no tempo de não trabalho conquistar algumas questões, você inclusive precisa provar que há benefícios aqui e não só malefícios. Então o lazer influencia a indústria a partir da perspectiva desse artigo, ele demonstra isso, transformando em produto de consumo que pode gerar alienação e um consumo passivo. Então, o que o artigo fala aqui? Que esse consumo passivo, e aí vocês vão lembrar que eu falei isso um pouquinho lá atrás, que o lazer ele precisa promover um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento social a partir da sua prática. Então, quando você está alienado por um mercado que utiliza o lazer, e você é apenas uma pessoa passiva do processo, esse desenvolvimento ele não ocorre, ele não acontece. E aí há um questionamento por parte desse artigo sobre esse modelo. Ele traz a reflexão sobre esse modelo de lazer que cada vez mais cresce, que cada vez mais nos encanta, ao ponto da gente se submeter a essas práticas sem o mínimo de questionamento, sem o mínimo de reflexão. O artigo também aborda a questão das limitações do lazer para o trabalhador. Por exemplo, quando o trabalhador ele tem a questão da baixa renda, falta de tempo. Então, às vezes você trabalha 8 horas diárias, mas você perde, por exemplo, 3 horas no trânsito. 1h30, 2 horas para ir, 2 horas, ou 1h30, 2 horas para voltar, e você acaba não tendo tempo para o lazer. A ausência de espaços públicos adequados. Então, vamos pegar o cenário Rio de Janeiro. Quando você vai à Zona Sul, a quantidade de espaços de lazer disponível para aquela sociedade da Zona Sul do Rio de Janeiro é abundante. Muitos teatros, muitos cinemas, muitos museus, muitas praças, fora as praias, etc, etc, etc. Quando você vem migrando para o subúrbio, quando você sai do Leblon para Santa Cruz, a gente começa a perceber uma redução
disso. Então já não tem tantos teatros, já não tem tantos cinemas, já não tem tantas praças, então há um déficit social a respeito do lazer para as populações menos abastadas. Isso fruto de uma desigualdade social e fruto de condições precárias de trabalho. Então uma pessoa que está precarizada no seu trabalho, que ganha mal, que trabalha muito, que precisa fazer hora extra e às vezes ter 2, 3, 4 trabalhos, ela não tem condições de usufruir do lazer e daquilo que é e dá sentido ao lazer para a nossa vida. E aí o artigo ele fala da importância do equilíbrio, porque o lazer ele traz qualidade de vida, ele impacta a produtividade, a saúde física e mental. Ele diz que a ausência do lazer reduz rendimento, prejudica o bem-estar. Então, um trabalhador que tem o seu bem-estar, por exemplo, comprometido, automaticamente e muito provavelmente, na sua maioria, isso vai se reverberar em alguma dimensão do nosso trabalho. E aí, na conclusão, o artigo fala que o lazer é uma dimensão fundamental, presta atenção, fundamental da vida social das pessoas. Ele sofre influência direta do contexto histórico e econômico. Então, o nosso contexto histórico de hoje e o nosso contexto econômico de hoje, ele é muito distinto daquilo que ocorreria na Revolução Industrial, daquilo que ocorreu na Revolução Industrial. E muito provavelmente, a partir das nossas práticas, a partir dos nossos posicionamentos, a partir das bandeiras que nós defendemos, o lazer tal como nós conhecemos hoje, ou ele deixará de existir, ou ele fortalecerá, ou emergirá uma outra coisa que a gente ainda não sabe. Mas o que será depende daquilo que nós, enquanto profissionais de educação física, não somos os únicos que trabalham com a operação do lazer, mas somos uma das profissões que opera a questão do lazer, inclusive, falando de mercado de trabalho. Nós somos um dos profissionais que está envolvido diretamente na qualificação do processo, na disponibilização de uma prática organizada, estruturada. Então é importante que a gente reflita sobre essas questões. Então ele fala na sua conclusão que há necessidade de uma democratização do lazer, e aí voltamos lá no começo da nossa fala, Constituição Cidadã de 1988, que garante o lazer para a população brasileira e coloca ele em pé de igualdade com outras garantias, como educação e saúde, por exemplo. Há uma necessidade de um olhar e de uma análise crítica para o lazer, para que ele não sirva a um processo de alienação. Então é importante que, a partir do momento que você se disponibiliza a uma prática de lazer, que essa prática não seja alienante, que ela seja libertadora, que ela promova reflexão, que ela promova transformações ao ponto de você conseguir entender que ali é um momento seu que pode te trazer crescimento ou não, mas que você não pode ser alguém passivo nesse processo. E aí o artigo diz que o lazer deve promover prazer, desenvolvimento humano e transformação social. Então, basicamente, a nossa avaliação vai se dar dentro desse eixo, dentro dessa perspectiva, dessa organização de conteúdo, tendo como referência os nossos slides, tendo como referência o livro do Vitor Mello e tendo como referência esse artigo. Beleza? Como vocês já sabem, eu estou à disposição, vocês me chamam no WhatsApp, eu respondo dentro do possível
na maior velocidade possível, para que vocês não tenham dúvidas, não levem dúvidas para casa. E a intenção com essa aula de hoje é que vocês cheguem na prova, na nossa avaliação, o mais preparado possível, ok? Um beijo a todos, até a próxima aula, que será a nossa avaliação, beleza? Abraço, tchau!